Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. 1 e 2, depois do 8 ao 11. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, e suplicamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor quebre paradigmas errados em nossos corações, e reconstrua, Deus, os Teus paradigmas, aquilo que o Senhor quer que nós creiamos e que nós façamos. Ajuda-nos, Deus, ilumina o nosso entendimento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos, talvez, no mandamento que é mais discutido. Porque você não vê ninguém falando ou questionando o 6º mandamento. Você não vê pessoas questionando o 7º mandamento. Olha, a Bíblia diz não adulterarás, mas espera aí, calma. Eu acho que é possível a gente quebrar esse mandamento de uma forma tranquila. Vocês estão sendo muito legalistas. Ou o 7º mandamento é coisa do Antigo Testamento, como muitos falam em relação ao 4º mandamento. O que nós vemos, meus queridos irmãos, infelizmente, é uma conduta que reflete muitas vezes a nossa falta de amor por Deus. O nosso problema, em linhas gerais, não é entendimento, não é cognição. O nosso problema é que nós não amamos a Deus. Nós amamos muito mais o nosso conforto, o nosso prazer. E o 4º mandamento, ele confronta o nosso coração. Porque Deus está nos mostrando aqui, de uma forma muito clara, nós estamos tratando aqui da lei moral de Deus, e Deus está dizendo, ele requer isso, eu quero isso do meu povo. É dever nosso. Nós devemos sim guardar o dia do Senhor. Isso faz parte das Escrituras, e por isso a nossa teologia, ela abraça o 4º mandamento. Na pergunta 60 do breve catecismo, nós temos o seguinte: de que modo se deve guardar ou se deve santificar o domingo? Deve-se santificar o domingo com o santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Então perceba que a nossa teologia, e a gente vai falar um pouco mais sobre alguns aspectos que nós mencionamos aqui, a nossa teologia, ela abraça e ela defende a guarda do dia do Senhor. Então, é importante a gente começar a caminhar aqui sobre algumas premissas. E eu quero lembrá-los, irmãos, daquilo que diz Deuteronômio 6, versículo 24. Olha o que a palavra de Deus diz, Deuteronômio 6, 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Por que Deus nos deu os seus mandamentos? Para o nosso bem. Veja que há uma preocupação primária nas Escrituras com a glória de Deus. E há um cuidado de Deus em relação a nós, ao nosso bem-estar. Isso não quer dizer que nós estamos no centro. Isso fala de um Deus que nos ama, de um Deus que é bom, e que instituiu os seus mandamentos, especialmente o 4º, que é o que nós estamos estudando hoje, para o nosso bem. Veja o que Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 2, verso 27. Ele vai dizer que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado.
Deus estabeleceu o dia de descanso para o nosso bem. Para o nosso bem. O dia do Senhor, ele não foi abolido em Cristo. O que nós vimos domingo passado, lembra? De Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso de número 20. A palavra de Deus claramente, Jesus ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. O dia do Senhor não faz parte das leis cerimoniais, não faz parte da lei civil. O dia do Senhor faz parte da lei moral, ou seja, dos 10 mandamentos. E você precisa lembrar que João, ele vai dizer lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 3, que uma das evidências de conhecermos a Deus é o nosso comprometimento com os seus mandamentos. João 2, verso 3, da primeira epístola de João, nós temos, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E mais na frente ele diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, segura a Bíblia direito, filho, por favor. E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Você deve então se perguntar, por que o domingo e não o sábado? A palavra sábado, ela vem de uma expressão, Shabat, que traz a ideia de cessar, parar, descansar. Veja que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que essa estrutura, ela não aparece aqui, embora no verso 11, nós temos uma referência a isso, aquilo que está lá em Gênesis. Depois que Deus criou todas as coisas, lembra? O que foi que ele fez? Ele descansou no 7º dia. Olha o verso 11 mais uma vez do capítulo 20. Porque 6 dias, veja, ele está dando a razão, ele está dando o fundamento. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus estabeleceu o dia de descanso na criação, dando Ele mesmo este exemplo. Não é que Deus descansou porque Ele estava fadigado, porque Ele estava exaurido ali depois de ter criado todas as coisas. Deus criou todas as coisas num espaço de 6 dias. E nós cremos que são 6 dias literais. Mas Deus é Deus. Ele poderia num único dia ter criado todas as coisas num único momento. Mas ele então estabeleceu esse cronograma, esse parâmetro, e no 7º dia ele descansou para nos mostrar como a humanidade deve funcionar. Como os homens devem viver, como eles devem estruturar as suas vidas. E aí, então surge ainda a pergunta, ok, pastor, eu já entendi. Eu sei que é no sábado, mas como que há essa mudança? A mudança, meus queridos irmãos, ela ocorre exatamente na ressurreição de Cristo. Assim como Deus executou sua obra criativa, sua obra criacional e descansou, Cristo executou a sua obra redentiva. E aí você percebe que a igreja, ela passa a se reunir no primeiro dia da semana. Mas antes disso, olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. A igreja compreendeu que a ressurreição de Cristo foi essa mudança de paradigma. Por isso, deixou de ser no sábado e passou a ser no domingo. Em João capítulo 20, você vê a igreja se reunindo, os discípulos se reunindo no primeiro dia da semana. Em Atos 20, versículo 7, diz, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ou seja, com o fim de celebrarmos a mesa do Senhor, a ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. A igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, compreendendo que quem mudou esse dia foi o Senhor do mandamento, o Senhor Jesus. Então essa ideia principiológica é chamada assim, né? Uma ideia principiológica acerca do dia do Senhor. O que significa isso, pastor? Significa que eu posso guardar qualquer dia. O que importa é que eu guarde um dia, né? Essa é a ideia, trazer o princípio
e executar no dia que você acha mais conveniente. Isso não encontra amparo nas Escrituras. Porque quem muda o dia, quem estabelece o dia, é o próprio Deus. Então a igreja, ela passou a se reunir no primeiro dia da semana em virtude da ressurreição. Não em virtude da ideia de Pedro, não em virtude da ideia de alguns dos discípulos, mas em virtude daquilo que o Senhor Deus fez. Vamos olhar para o texto e vamos entender algumas questões preliminares. Olha o verso 8 mais uma vez. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Obrigado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Através deste precioso mandamento, Deus, ele vai estruturar a nossa vida no âmbito pessoal, no âmbito doméstico e no âmbito social. Primeiro, no contexto pessoal, nós somos liberados do trabalho. Deus quer descanso nesse dia. Olha mais uma vez aí. Ele vai dizer: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Deus está dizendo que Ele quer o nosso tempo. Ele nos dá 85% da nossa semana. Ele diz: olha, vocês, não é que nós podemos usar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado do jeito que nós bem queremos. Não podemos fazer isso. Mas Deus, ele diz: olha, vocês podem usufruir desse dia de uma forma mais livre. Claro, liberdade não significa uma autonomia à parte da palavra de Deus. Mas ele estabelece um dia. Esse dia é meu. Esse dia é meu. Algumas pessoas vão dizer: mas todos os dias são do Senhor. Sim, todos os dias são do Senhor. Mas ele estabelece um dia. Sim, a nossa vida é uma vida de adoração. Mas ele estabelece um dia para ser adorado solenemente pelo seu povo. Então perceba que o Senhor, no âmbito pessoal, ele está dizendo para nós: não trabalharás. E é claro, irmãos, nós vamos entender um pouco mais isso daqui a pouco. No âmbito doméstico, Deus está coordenando, estruturando os nossos lares. Ele vai dizer: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha. Joseph Piper, ele escreve sobre o dia do Senhor e ele diz assim: como pais, devemos estruturar a vida de nossos filhos pactuais, para que eles possam ser liberados do trabalho a fim de se devotar aos empreendimentos especiais do dia. Somos responsáveis por providenciar uma estrutura positiva e apropriada para nossos filhos, para que nossos filhos possam guardar o sábado, o dia do Senhor. Por isso nós precisamos, irmãos, servir nós mesmos, pais, de exemplo para os nossos filhos, de modelos para os nossos filhos. É muito mais do que desligar a TV no domingo. É muito mais do que deixar de assistir uma partida de futebol no domingo. É mostrarmos deleite, mostrarmos prazer. E quantas são as vezes que nós estamos diante dos nossos filhos fazendo trabalhos e ocupações relativas à semana, porque o nosso coração não consegue se concentrar naquilo que Deus estabeleceu para aquele dia. Nós estamos muitas vezes focados na semana, naquilo que nós vamos fazer, talvez uma entrevista na segunda, uma situação primordial na segunda-feira. Deus está dizendo: não é apenas você, não é apenas de você que eu quero o tempo. Eu quero o tempo da sua casa. Nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo. No âmbito social, nós devemos assumir a responsabilidade não só pelos nossos atos, como também pelos atos dos outros, quando isso estiver ao nosso alcance. Talvez você vai dizer: mas pastor, eu não tenho servos, eu não tenho pessoas que trabalham para mim, eu não sou empresário, eu não tenho funcionários. Mas quando nós usufruímos de maneira irresponsável, sem necessidade do comércio no domingo, nós estamos promovendo o erro daqueles que deveriam guardar o dia do Senhor. Entenda, o dia do Senhor não é só para a igreja,
o dia do Senhor é um mandamento que deve ser observado por todos os homens. Mas nós sabemos que nem todos os homens vão observar. Mas, pastor, o ímpio, ele não tem noção do dia do Senhor. Sim, ele pode não ter noção. Mas o que é que Deus requer de todos os homens? O que foi que ele estabeleceu com Adão lá em Gênesis? Uma obediência perfeita. É isso que ele requer de todos os homens. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, qual a razão que levará o Senhor Deus a executar juízo na volta de Cristo sobre os ímpios? Não é só o fato de Deus não ter escolhido, nós vimos isso na quarta-feira. Mas é o fato de que os homens se rebelam contra Deus. Os homens não guardam a lei de Deus. O que significa que os homens não amam a Deus. E por isso o Senhor os punirá. Então entenda, meus queridos, que Deus requer dos homens a guarda do seu santo dia. E a pergunta que surge então é absolutamente errado trabalhar no domingo? Essa é uma questão importante. E não se esqueça, Cristo é o dono dos mandamentos. E Ele é quem nos dá o real sentido. Lembra da pergunta que nós vimos, a pergunta 60, que vimos no início? Olha o que ela vai dizer. Ele vai dizer que nós devemos santificar o sábado, o domingo, né, como um santo repouso. E aí ele vai falar que essa santificação deve ocorrer durante todo o dia, mesmo das ocupações e recreações temporais, que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus. Agora presta atenção, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. Pura necessidade e misericórdia. Então veja, Deus proíbe todo tipo de trabalho no domingo? Eu creio que não. E aí nós temos uma situação interessante, lá em Mateus capítulo 12, versículo 9 a 13, que diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Jesus estava aqui diante dos fariseus, que valorizavam muito mais o dia do que o princípio por trás do dia. Veja, nós devemos sim nos ocupar com o dia, mas há um princípio maior. E é isso que leva os fariseus, o fato de valorizar muito mais a estética, valorizar muito mais o dia do que aquilo que estava por trás desse momento, que leva eles a perguntar se era lícito curar no sábado. E o que Jesus está mostrando aqui é que a preservação da vida, do bem-estar do nosso próximo, são apropriados no dia do Senhor, quando estas coisas são relativas à necessidade e misericórdia. Nesse sentido, irmãos, um médico, ele não está pecando quando ele trabalha no domingo. Por quê? Porque ele está ali para preservar a vida. E aí a gente tem outros trabalhos. Eu vou citar alguns aqui. E aí é claro que nós teremos muito tempo para continuar ruminando essa questão. Na quarta-feira nós vamos tratar isso de uma forma ainda mais detalhada, quando chegarmos na exposição dos 10 mandamentos, onde muitas vezes em cada mandamento, os nossos irmãos, eles gastam aí respostas grandes, mas mais ou menos você vai ter 4 perguntas, às vezes 5 para uma resposta, ou para um mandamento, então a gente vai ver isso de maneira mais detalhada. Mas veja, um médico, um soldado, bombeiro, policiais, enfermeiros, farmacêuticos, pessoas que estão atuando em prol da preservação da vida. Olha o princípio que nós vimos lá em Deuteronômio 22, verso 8. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito,
para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Há situações, por exemplo, onde na sua casa surge uma emergência. Talvez um problema com a encanação. Será que Deus quer que você fique o dia inteiro lá com a mão, né, para não alagar a sua casa? Ou será que Ele quer que você traga alguém para fazer um trabalho de extrema necessidade naquele momento, que vai possibilitar você cultuar a Deus, cultuá-lo naquele dia? Claro, irmãos. Talvez um encanador, uma situação de emergência, um pedreiro, um soldador, um mecânico, ou talvez alguém que trabalhe no campo da alimentação, para dar alimento para alguém que surgiu uma situação necessária. Eu lembro de uma situação que nós passamos quando morávamos em São Paulo. O nosso gás acabou. E ficou aquele clima, né? Eu já tinha certo que eu ia comprar, eu não ia deixar minha família morrer de fome, sabia que não era isso. Mas eu percebi que quando minha esposa falou, olha, o gás acabou, ficou um clima ali de constrangimento, né? E aí, o que é que o pastor vai fazer, né? Será que o pastor vai aproveitar esse momento para jejuar e orar, ou ele vai se preocupar em matar a fome da esposa? Graças a Deus eu me preocupei em matar a fome da esposa, do Pedro já era pequenininho naquela época. Bom, então, há um princípio, irmãos. Veja que muitas vezes nós estamos mais focados num checklist. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E nem sempre as coisas são assim. Nem sempre as coisas são fáceis assim. Nem sempre ou é 8 ou 80. Existem situações, eu falei, por exemplo, do médico. É próprio que um médico, ele atue em benefício da preservação da vida de alguém. Mas é pecado aquele irmão que é médico que usa os plantões, por exemplo, porque ele quer ter mais dinheiro, porque ele quer ter mais condições. Sendo que, veja, uma coisa é eu estar num plantão que eu não tenho controle no domingo. Outra coisa é eu buscar plantões porque eu quero aumentar a minha renda, entende? Então, até um trabalho lícito pode se tornar ilícito, a depender da maneira como eu lido com isso. Então, eu preciso ter cuidado. Nós precisamos olhar com caridade em alguns casos. Há situações no contexto da igreja, irmãos, onde muitas vezes a renda ela parte de uma única pessoa. E aí, obviamente, a gente tem que tomar o cuidado para investigar a situação. E aí, em muitos casos, o que eu tenho percebido é que a pessoa ela está ali naquele contexto que ela não consegue, mas se ela sair dali, vai ser uma situação catastrófica para a família dela, e ela não está confortável com aquilo. Isso é legal. Veja, ela não está confortável. Outra coisa é, não, eu estou aqui e eu não estou nem aí para isso. São coisas diferentes. E aí Deus, a gente começa a orar, e Deus, pela sua muita bondade, abre uma porta e abençoa essa pessoa. Porque ela quer agradar a Deus. Porque ela quer. E há casos, irmãos, em que a igreja, ela pode servir, sim, de amparo para essas famílias. Esperamos um dia chegar nesse ponto. Bom, por que nós devemos guardar o dia do Senhor? Algumas razões. Deus age bondosamente em relação ao homem. Deus age bondosamente em relação a você. Veja a primeira parte do mandamento. Olha o que é que o Senhor está dizendo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A primeira parte do mandamento, irmãos, ela engloba o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus nas nossas vidas. O trabalho é uma bênção. E aí, de repente, você vai, então, fazer a seguinte pergunta. Ok, pastor, então, eu guardo o dia do Senhor, o meu filho, o meu esposo guarda, mas o meu filho? Talvez o seu trabalho, criança, talvez não, o seu trabalho hoje é estudar. Esse é o seu trabalho. Esse é o seu labor. Deus não está falando aqui, trazendo um princípio apenas num trabalho que gera renda. Mas Deus está falando aqui de um trabalho que faz parte de uma ocupação natural na minha semana. Então, o trabalho do meu filho, ou talvez seja o seu trabalho hoje, que de repente está estudando para concurso, que tem a bênção de ter um suporte financeiro e estudar para concurso. Eu falo isso porque é muito comum, né, no nosso meio. O seu trabalho é estudar.
E se de repente você está desempregado, o seu trabalho hoje é se capacitar ou buscar um novo trabalho. O que Deus está mostrando aqui para nós é que Ele proíbe a ociosidade. Ele diz que nós devemos trabalhar, mas no dia dele, nós devemos fazer o que, irmãos? Nós devemos descansar. Descansar. Perceba que o domingo acaba que serve como uma celebração daquilo que nós fizemos ao longo da semana. Veja que Deus, Ele para a nossa vida para dizer, você não é aceito pela sua produtividade. Eu não quero que você trabalhe nesse dia. Você não é aceito por aquilo que você pode dar. Um dia de descanso, o dia do Senhor, é uma bênção para o corpo e para a alma, para a mente. O Senhor descansa e diz aos seus servos, enquanto eu descanso, eu quero que vocês descansem também. Eu quero que vocês não trabalhem nesse dia. E é interessante que, olha o verso 10. Olha o final do verso 10. Nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Isso envolvia não apenas os homens. Ele fala, nem o teu animal. É isso que ele está dizendo. Então Deus age bondosamente conosco. Devemos nos lembrar da obra salvífica de Cristo. Esse é um princípio que nós devemos ter nesse dia. Deuteronômio capítulo 5 está repetindo aquilo que nós vemos aqui na descrição dos mandamentos em Êxodo capítulo 20, só que com algumas nuances. O capítulo 5, versículo 12 diz assim, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor. Olha o versículo 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Esse dia, irmãos, não é apenas para nos lembrar da obra criativa de Deus, é também para nos lembrar da obra redentiva. É um dia para intencionalmente induzirmos o nosso coração à gratidão. Aí você vai dizer, mas como assim, pastor? Induzir o nosso coração? Não tem que ser uma coisa que brota da alma, né? Nós temos muito essa perspectiva, irmãos, platônica das coisas, né? Não, mas tem que ter uma química. Tem que ser uma paixão arrebatadora. Abre lá no Salmo 119, rapidinho, por favor. Salmo 119. Salmo 119, verso 112. Olha o que diz. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Induzir o coração a guardar os mandamentos do Senhor. Como é que eu induzo o meu coração a lembrar da redenção de Cristo? Com a tecnologia que nós temos hoje, coloca um lembrete no teu celular. Nós podemos colocar, por exemplo, versículos espalhados na nossa casa, em alguns lugares. Lugares onde você sabe que são mais frequentados na sua casa. Talvez você vai colocar um versículo na porta do seu banheiro. Talvez você vai ter que colocar um versículo na cozinha da sua casa. Textos que lembrem o seu coração acerca desse dia. Textos bíblicos que lembrem o teu coração acerca daquilo que você deve considerar nesse dia. O culto doméstico é um trabalho que induz o nosso coração a lembrar desse dia. O culto doméstico serve como, dentre outras coisas, como essa preparação. Então perceba, meus queridos irmãos, nós não estamos aqui com uma listinha simplesmente dizendo o que você deve ou não deve fazer. É claro que cabe esse aspecto, mas eu quero nesse momento tratar com vocês princípios. E aí fazer algumas perguntas. Honestamente, você consegue guardar o dia do Senhor indo para um shopping no domingo? Você consegue fazer isso indo para uma praia no domingo? Uma praia onde você está exposto a tantas coisas. Você consegue guardar o dia do Senhor, por exemplo, indo ao cinema no domingo? Nós precisamos pensar sobre isso. Não, pastor, tem um parque do lado da minha casa, ou tem uma praça na frente da minha casa, que ela fica vazia, ou é super tranquilo. Enfim, você sabe. E eu não vou aqui dizer, é um pecado
De repente você pode, se você consegue, caminhar. Enquanto você caminha, você vai ouvindo um cântico ou vai meditando numa pregação. Isso é diferente, irmãos. A questão é, você consegue? Se você consegue, ok. É claro, a questão da praia, a questão do shopping, essas coisas são muito claras para nós. Nós somos bombardeados com imagens que vão, de alguma maneira, desvirtuar o seu coração. Então, cuidado. Eu não estou dizendo que se você vai no shopping no sábado, você vai se desvirtuar, ou numa praia no outro dia. Mas a questão é, o dia do Senhor é um dia diferente. É um dia diferente. E aí, irmãos, veja, você consegue fazer isso assistindo, por exemplo, uma partida de futebol, quando nós brasileiros somos tão passionais, né, com o futebol. Eu lembro de uma situação, irmãos, em que há uns bons anos eu assisti a final do Campeonato Paulista no domingo. E o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Vocês sabem que eu sou palmeirense. E eu fui para a igreja triste, chateado. Mas não é tristeza assim de estar chorando e tal, mas por que o fulano não defendeu aquela bola? Por que não sei o quê? E na hora, irmãos, o Espírito Santo de Deus confrontou meu coração com a palavra. E eu lembrei daquele texto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estava ali exposto a uma situação que não estava me ajudando a guardar aquele dia. E eu pedi perdão ao Senhor naquele dia. Então perceba, irmãos, não é uma matemática simples, mas nós devemos ser honestos com aquilo que pode nos tirar de praticar esse dia. O dia do Senhor precisa ser visto como um sinal do pacto que temos com Deus. Olha o que diz Êxodo 31, verso 12 ao verso 17. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, presta atenção, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará. Porém, o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Veja, o dia foi mudado, o princípio não. Continuando. Entre mim e os filhos de Israel é um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e tomou alento, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. É interessante nós notarmos que cada aliança, cada momento, e veja, deixa eu corrigir isso que eu acabei de dizer, Deus estabeleceu um pacto, uma aliança, aquilo que é chamado de pacto da graça, e ele vai manifestando esse pacto através de situações específicas. Você vê, por exemplo, na questão de Noé, quando ele estabelece ali um sinal, que é o arco-íris. Aquela aliança, quando ele estabelece com Abraão a circuncisão. Enfim, todos estes sinais, dentre outras coisas, declaravam, eu sou o Senhor Deus de vocês. E vocês são o meu povo. O dia do Senhor é um sinal. É um sinal do pacto que nós temos com Deus, onde Deus diz e nos lembra, vocês são minha propriedade. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então o dia do Senhor é um sinal dessa comunhão que nós temos com Deus. Não pode ser visto como um dia qualquer. O dia do Senhor é um lembrete. Preste atenção. O dia do Senhor é um lembrete do nosso descanso na eternidade. O descanso do dia do Senhor aponta para um descanso maior, que desfrutaremos quando Cristo voltar, ou quando formos nos encontrar com Ele por meio da morte. Um teólogo do Antigo Testamento chamado Bruce Waltker, ele diz que o descanso sabático
dá aos santos a esperança segura de que, assim como Deus entrou em seu descanso depois de trabalhar 6 dias, eles também interromperão seus labores e entrarão em um descanso eterno, depois de seus dias passageiros. Nesse dia, irmãos, nós somos lembrados daquilo que Cristo fez por nós. Mas não apenas isso. Nós somos lembrados de que Cristo voltará. O que é que fala na ceia? O que é que Paulo diz? Quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O dia do Senhor, o domingo, é um dia quando nós olhamos para o passado e vemos aquilo que Cristo fez por nós. Nós já vimos isso, né? Nós celebramos a sua obra redentiva. Nós celebramos a obra criativa de Deus. Ele criou todas as coisas. É um dia que nós olhamos para o presente, onde nós percebemos que Deus nos faz parar para termos uma relação mais próxima, mais detida com Ele. Mas é um dia que Ele nos leva a olhar para frente, para o futuro. Olha o que diz Hebreus 4, 9 a 11. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O autor está usando o dia do Senhor para uma comunidade que sabia a respeito desse mandamento, porque o livro de Hebreus, ele é escrito prioritariamente para judeus, e ele está fazendo com que eles olhem para frente, fazendo com que eles entendam que esse dia é um lembrete da eternidade, para que eles não desanimem, para que eles não apostatem da fé, porque era isso que estava acontecendo. Muitos estavam apostatando da fé, o que vai ser denunciado no capítulo 6. Então, permita-me trazer algumas orientações práticas aqui para você acerca do dia do Senhor. Primeiro, planeje a sua semana. Olha o que vai dizer, olha o verbo que nós temos aí no versículo 8. Lembra-te. Vamos falar mais, veja, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A guarda do dia do Senhor, ela não deve ser observada por nós somente no domingo. Nós devemos nos lembrar a partir da segunda-feira. Você lembra do aniversário de alguém apenas no dia do aniversário dessa pessoa? Claro, às vezes acontece, né? Às vezes acontece, por exemplo, do marido, né? Vamos ser honestos, as esposas geralmente lembram mais do que nós, de esquecermos do dia, né? Do dia do aniversário de casamento, ou do dia, eu graças a Deus nunca esqueci, do dia disso, daquilo, essas coisas. E aí quando a minha esposa já olha para mim e fala assim, tu não tá lembrado de hoje não, eu já fico assim no HD, perguntando o que é hoje, né? Aí por isso que eu ando com o relógio às vezes até dentro de casa, porque já vejo a data. E às vezes eu olho a data e fico ali pensando. Mas veja, o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos, é que nós devemos estruturar a nossa semana considerando esse dia. Lembra-te do dia do Senhor. Lembra-te do domingo. Isso vai permitir que eu me organize. Isso vai permitir que eu ajuste a minha casa. Por isso, meus irmãos, é altamente compreensível quando de repente numa semana complicada de gastos, eu, ao invés de ir para determinado lugar, eu abro mão, porque há uma prioridade. E essa prioridade é o dia do Senhor. Imagina lá em casa, de repente, eu pego os meus filhos e durante a semana nós fazemos altos passeios. Aí quando chega para o domingo, eles falam, e aí, vamos para a igreja? Não, filho, nós não temos dinheiro para ir para a igreja. O que é que eu estou dizendo para eles? Eu estou dizendo que há outras coisas que são mais prioritárias do que o dia do Senhor. Então se prepare. Talvez você vai ter que fazer o almoço do domingo no sábado. Pastor, é pecado eu fazer almoço no sábado? Irmãos, eu acredito que não. Mas eu acredito que pode ser um reflexo do nosso desleixo. Algumas pessoas conseguem fazer um almoço simples rapidamente. Outras pessoas, elas não conseguem. E está tudo certo. Ok?
Se você é mais lento, se você é mais rápido, a questão não é essa. A questão é, você vai conseguir guardar o dia do Senhor fazendo o almoço no domingo? Entendam. Eu não estou dizendo que não pode. É lícito a gente ir almoçar na casa uns dos outros no domingo? É lícito. É lícito. Se você quiser me chamar, estamos aqui, irmãos, à disposição. Mas houve uma época que a gente começou a conscientizar alguns irmãos e a se ajudar nesse sentido, porque, não raro, a gente ia para um almoço e às vezes a gente saía do almoço às 4 horas. Chegava em casa, não dava tempo para a gente descansar. E chegava à noite e a gente estava exausto. Então, eu posso ir? Posso. Mas eu tenho que entender que eu tenho uma prioridade. Eu tenho uma prioridade. Tá? A amiguinha do meu amigo está fazendo aniversário no condomínio. Eu posso ou não posso ir? A questão é, você vai conseguir guardar o dia do Senhor passando lá para dar um abraço nela? Vou, então vai lá, dá um abraço. Dá um abraço. Chega lá e, olha, Deus te abençoe, eu quero deixar um versículo aqui com você, eu vim aqui te entregar esse presente. É diferente, irmão, de você estar ali usufruindo de toda aquela situação e isso prejudicar a guarda do dia do Senhor. Sejamos honestos. Nós muitas vezes não conseguimos. E aí a gente fica aqui morrendo, dormindo, morrendo de sono. Então nós precisamos ter esse cuidado. Não tenha vergonha tanto de chamar alguém para almoçar na sua casa, eu espero fazer isso futuramente, como também de negar um convite, porque de repente você tem filhos pequenos e talvez a dinâmica... Agora o pessoal vai deixar de chamar a gente, porque por causa dos filhos. Mas veja, planeje a sua semana, planeje. Nós devemos nos preparar, ok? Talvez você vai ter que encher o tanque do seu carro, se prepare, ok? Para que esse dia ele seja usufruído da melhor forma possível. Prepare-se espiritualmente. A preparação, ela não deve ser apenas no campo material, ela deve ser também no campo espiritual, nas nossas emoções. Olha o que diz Êxodo 19, verso 10 e 11. Antes do Senhor Deus entregar os mandamentos, olha o que ele diz. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia. Porque no 3º dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descansará sobre o monte Sinai. Perceba que ele ia entregar a palavra. E ele então pede para o povo se preparar. O que é que nós experimentamos todos os domingos? Deus nos entregando a sua lei. Deus nos entregando a sua palavra. Deus expondo a sua vontade ao nosso coração, assim como ele fez. E o que é que nós devemos fazer? Nós devemos preparar os nossos corações em oração. Devemos nos preparar fisicamente, já vimos sobre isso, né? Mas devemos vir à igreja com santa expectativa, com os nossos corações atentos. Talvez, irmão, você vai ter que tomar um café antes de vir. Talvez vai ser exigido isso. Talvez você vai tomar um banho frio para que você venha atento e esteja focado. Que esse dia seja um dia livre de ocupações. Trabalhe, se sacrifique de segunda a sábado para que esse dia seja um dia tranquilo. Meu filho vai ter prova segunda-feira. Estuda com ele, dobrado, para que no domingo ele entenda que o domingo é um dia de descanso, um dia de tranquilidade. Nós devemos pensar assim. Veja, há uma promessa em guardarmos esse dia. Abre lá, por favor, Isaías 58, versículo 13 e 14. Isaías 58, verso 13 e 14. Isaías 58, verso 13 e 14. Grava esse texto na tua Bíblia. Olha o que diz. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o dia de sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos,
não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o diz. O que Deus quer, irmãos, é que nos deleitemos nele nesse dia. Se você focar simplesmente num checklist, você vai ver o dia do Senhor como um dia pesado. Você vai ver o dia do Senhor como um dia penoso. Mas se você focar no Senhor, se você pensar, o que de fato você deve pensar, que esse dia é um dia que Deus estabeleceu para nós nos deleitarmos nele, termos prazer nele, esse dia será visto como um dia diferente. Mas se você olha para o dia do Senhor como um mandamento, onde você não pode isso, não pode aquilo, e a gente fica triste com isso. A gente lamenta porque domingo a gente queria estar lá no Arena das Dunas vendo América e não sei quem. E a gente lamenta. Porque o pessoal da minha empresa marcou um churrasco no domingo e eu queria estar lá. E a gente não pode, porque a gente lamenta. Quando eu falo churrasco, eu imagino aqui em outro lugar que vai te impossibilitar de vir para a igreja e a gente lamenta. Eu preciso olhar para o dia do Senhor com amor, sabendo que é o meu amor por Deus que vai medir isso, o meu comprometimento. Quando a gente ama, não há nada difícil. Quando nós amamos alguém, quando nós amamos algo, nós nos esforçamos em prol disso, não é verdade? As coisas parecem até fáceis. Sabe aquela ideia daquela pessoa que trabalha por amor? Ela trabalha por amor e aquilo para ela é fácil. Ela faz aquilo sorrindo. Por que a gente tem dificuldade de guardar o dia do Senhor? Porque a gente não ama a Deus. Não ama a Deus. Por isso a gente vê esse dia com peso. O que é que nós devemos pedir a Deus? Deus, me ajuda a te amar, Senhor. Quebra o meu coração incrédulo. Quebra o meu coração duro. O meu coração que quer fazer as minhas vontades. Que eu possa amar o Senhor mais e mais. Meus queridos, Deus quer isso de nós. A guarda do seu santo dia. E não há maneira de fazermos isso se não for olhando para Cristo, nosso Redentor. Porque Ele, sim, cumpriu o dia do Senhor perfeitamente. E é Ele quem possibilita você a cumprir esse dia perfeitamente. Ninguém se deleitou nesse dia mais do que Cristo. Ninguém guardou esse dia melhor do que Cristo. E se nós estamos nele, Ele vai nos habilitar a cumprir esse dia. É um privilégio, irmãos. O dia do Senhor não é um peso, mas é uma oportunidade grandiosa que Deus nos dá de nos deleitarmos na sua presença. Que você venha hoje à noite para cá e que você observe todos os outros domingos. Claro que há situações extremas, mas mesmo nessas situações extremas, que haja tristeza na nossa alma quando não conseguirmos vir à casa do Senhor. Que haja uma tristeza genuína. Eu já passei por uma situação de ter que passar um domingo inteiro com Maria no hospital. Logo quando chegamos aqui, em uma das férias que viemos, e estivemos ali, e eu farei isso de novo, porque entendo que o Senhor requer isso de nós, especialmente de mim, que sou o pai, o líder do lar. Mas, apesar de, por um lado, estar alegre por cuidar da filha e vê-la se recuperando, foi um dia agridoce. Porque é estranho quando no dia do Senhor a gente não vem para a casa do Senhor. É um dia diferente. É um dia melancólico. Porque domingo é dia de alegria, irmãos. É dia de celebração. Domingo é dia de festa diante do Senhor. Não estou dizendo que culto é uma festa, mas domingo é dia de festa. É dia de nos alegrar no Senhor, de celebrar o seu glorioso nome. Que você sinta falta quando você não puder estar aqui. Existem muitos irmãos que não podem estar aqui hoje e querem estar. Nós temos o exemplo do nosso irmão Cal, que está hospitalizado e se entristece porque não pode estar aqui conosco. Porque não conheceu a congregação ainda. Estamos aqui
há 5 meses. Hoje completamos 5 meses. E não pode estar aqui. A esposa veio, o filho está aqui conosco. Temos orado por ele. Você pode estar aqui. Aproveite esse momento. Celebre esse momento. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, que conforta, consola o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a guardar o teu santo dia. E nos ajuda, Deus, a ajudar uns aos outros. Não por um policiamento legalista, mas pelo desejo, Deus, de ver os nossos irmãos bem na tua presença. Nos ajuda, Deus. Santifica o nosso coração e as nossas mentes. E ajuda-nos a guardar esse santo dia, Pai, como um meio de demonstrar o nosso imenso amor, a nossa imensa gratidão a Ti. É no nome de Jesus que nós celebramos. Amém. Amém. Meus queridos, vamos cantar o Salmo 16, vamos nos colocar de pé e vamos cantar ao Senhor.